Você já parou para pensar no que realmente significa nascer de novo? Será que é algo literal, simbólico ou espiritual? Jesus falou sobre isso em uma conversa poderosa com Nicodemos, um líder religioso da época. Nicodemos ficou confuso com essa ideia, e talvez você também já tenha se perguntado: como alguém pode nascer de novo? Essa expressão vai além do que os olhos podem ver ou o corpo pode experimentar. É um convite para uma transformação completa, uma nova vida guiada pelo Espírito de Deus. No vídeo de hoje, vamos entender o que Jesus quis dizer e como esse ensinamento pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Além disso, aqui você vai aprender ensinamentos importantes sobre como aplicar esse conceito de nascer de novo em sua própria jornada espiritual. Fique conosco e descubra como essa transformação pode impactar profundamente sua vida. Número 1. É necessário para entrar no reino de Deus. Jesus nos chama a uma vida de transformação, e uma das afirmações mais poderosas que ele faz é que, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Ele diz em João 3,3: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras são profundas e desafiadoras, pois nos chamam a uma renovação espiritual radical, algo que não é opcional, mas essencial para aqueles que desejam viver com Deus eternamente. Nascer de novo significa abandonar a vida velha e dar lugar a uma nova natureza em Cristo. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação interna, onde nossos corações são renovados pelo Espírito Santo. Como Jesus explicou, não basta seguir regras ou adotar comportamentos novos. É preciso uma verdadeira regeneração espiritual. O reino de Deus não é algo que podemos conquistar com nossas próprias forças ou méritos. Em Mateus 5,3, Jesus nos ensina: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso nos ensina que precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus, humilhar-nos diante dele e aceitar a sua graça, pois somente os humildes e contritos de coração podem entrar nesse reino. Quando Jesus fala sobre o reino, ele não está se referindo a um reino físico, mas a um governo espiritual que começa no nosso coração. O reino de Deus é a realidade em que Deus é rei, e nós nos submetemos ao seu senhorio, permitindo que ele governe nossas vidas. Isso nos convida a uma vida de obediência e rendição à sua vontade. Para entrar no reino de Deus, é necessário um coração transformado. Não podemos viver como vivíamos antes de conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira transformação começa quando abrimos nosso coração para Jesus e permitimos que ele faça em nós a obra de renovação. Jesus também diz que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O nascimento da água simboliza o arrependimento e a purificação, enquanto o nascimento do Espírito é a renovação que só Deus pode realizar. Isso implica que não podemos entrar no reino sem passar por esse processo de purificação e renovação interior. A entrada no reino de Deus também exige uma atitude de fé. Jesus disse em Marcos 10,15: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. A fé infantil, simples e confiante, é a chave para o reino. Não podemos entrar no reino com nossa arrogância ou autossuficiência. Precisamos confiar plenamente em Deus e em sua palavra. O reino de Deus é acessível para todos, mas exige de nós um coração disposto a seguir a Cristo. Como Jesus nos ensina em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para entrar no reino, precisamos abrir mão de nossos próprios desejos, egoísmo e ambições, e viver segundo os princípios do reino de Deus. A busca pelo reino de Deus exige priorizar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Jesus nos ensina em Mateus 6:33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Quando colocamos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, ele se torna a razão da nossa existência e nos conduz em direção à verdadeira paz e felicidade. O Salmo 24:3-4 nos lembra que, para entrar na presença de Deus, precisamos de um coração puro e limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de estar no seu lugar santo? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O reino de Deus é um lugar de pureza, e somente aqueles que têm um coração sincero e limpo podem entrar nele. Não podemos entrar no reino de Deus com uma vida de pecado não arrependido. Jesus nos chama ao arrependimento e à santidade. Em Lucas 13:3, ele diz: Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento genuíno é necessário para que possamos experimentar a salvação e entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, também precisamos viver em perdão. Jesus nos ensina que o perdão é fundamental para quem deseja experimentar a plenitude do reino. Em Mateus 6:14-15, ele diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma chave que abre as portas do reino, pois Deus perdoa os nossos pecados quando perdoamos os outros. O Salmo 15:1-2 descreve as características de quem pode habitar no reino de Deus. Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Quem há de habitar no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Para estar no reino, precisamos viver em verdade e justiça, com um coração íntegro diante de Deus e dos outros. Entrar no reino de Deus também exige que sigamos o exemplo de Cristo. Jesus é o rei desse reino, e ele viveu uma vida de serviço, amor e sacrifício. Em Mateus 20:28, ele nos ensina: Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Para entrar no reino de Deus, precisamos viver como servos, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. O reino de Deus é um reino de paz e justiça. Quando vivemos segundo os princípios desse reino, nossas vidas refletem a paz que vem de Deus. Em Romanos 14:17, Paulo nos diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus transforma nossas vidas, trazendo paz ao nosso coração e alegria em nossa caminhada. A entrada no reino de Deus também implica em uma mudança de valores. Jesus nos ensina em Mateus 19:21: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O reino de Deus é contrário aos valores materiais e egoístas deste mundo. Para entrar no reino, devemos viver com uma perspectiva celestial, buscando tesouros eternos em vez de riquezas passageiras. O Salmo 103:11 nos lembra da grandeza da misericórdia de Deus para com os que o temem. Pois, como a altura dos céus acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus é um atributo essencial para entrar no reino. Somente aqueles que reconhecem a misericórdia divina e a aplicam em suas vidas, tratando os outros com compaixão e perdão, poderão participar deste reino. Jesus nos convida a seguir o caminho estreito que leva ao reino. Ele nos alerta sobre a necessidade de escolher a porta que conduz à vida eterna. Em Mateus 7:13-14, ele nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho para o reino não é fácil, mas é o único caminho que leva à vida verdadeira. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Em Lucas 17:21, Jesus afirma: Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus começa em nossos corações,
e ao viver segundo seus princípios, trazemos essa realidade para o mundo ao nosso redor. Por fim, para entrar no reino de Deus, precisamos dar nosso sim a Cristo, entregando-lhe nossas vidas e permitindo que Ele nos transforme. O reino de Deus é acessível a todos que se rendem a Ele com fé e arrependimento. Como diz o Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. A bênção de entrar no reino de Deus é uma oferta de amor e graça, esperando por todos aqueles que desejam fazer parte dessa eterna e gloriosa realidade. Número 2. É obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nosso meio. Ele não é apenas uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade, que age em nossos corações, nos transforma e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Sem Ele, não seria possível viver uma vida cristã verdadeira. Ele é essencial para nossa jornada espiritual. Em João 14:26, Jesus nos promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos recorda das palavras de Cristo, guiando-nos em cada passo da nossa caminhada com Deus. A obra do Espírito Santo é a de nos transformar de dentro para fora. Ele nos ajuda a crescer espiritualmente, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação é um processo contínuo, que depende da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado e viver em santidade. Em Romanos 8:13, Paulo nos ensina: porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Somente pelo Espírito podemos vencer as tentações e viver de acordo com os padrões de Deus, rejeitando as obras da carne e buscando uma vida de pureza. Em Atos 1:8, Jesus declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar de Cristo. Ele nos capacita a viver a nossa fé com ousadia, proclamando o Evangelho a todos, em qualquer lugar, com coragem e confiança. O Espírito Santo é aquele que nos consola nas dificuldades da vida. Quando passamos por momentos de dor e aflição, Ele está conosco, nos confortando e nos dando esperança. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A obra do Espírito Santo também inclui nos capacitar a viver uma vida de amor. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações, como Paulo nos ensina em Romanos 5:5. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sem o Espírito, não seríamos capazes de amar verdadeiramente, mas ele nos ensina a amar a Deus e ao próximo, refletindo o caráter de Cristo. Em Gálatas 5:22-23, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. O Espírito Santo age em nós, cultivando essas virtudes em nosso caráter, para que possamos viver de maneira digna do chamado que recebemos de Cristo. O fruto do Espírito é a evidência de sua presença em nossas vidas. O Salmo 51:10 é uma oração que expressa nosso desejo de ser purificados pelo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. O Espírito Santo é quem realiza essa purificação em nós.
Ele limpa nosso coração do pecado, nos dando um coração sincero e disposto a seguir a vontade de Deus. O Espírito Santo também nos dá sabedoria e discernimento. Ele nos ajuda a entender as Escrituras e a aplicar os princípios de Deus em nossas vidas. Em João 16:13, Jesus afirma: "Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." O Espírito nos guia para que possamos viver em conformidade com a verdade de Deus, ajudando-nos a tomar decisões sábias e a andar no caminho certo. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar. Em Romanos 8:26-27, Paulo nos diz: "Da mesma forma, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Quando estamos sem palavras ou em momentos de angústia, o Espírito intercede em nosso favor, levando nossas orações a Deus com uma perfeita harmonia. O Salmo 143:10 nos mostra o desejo de ser guiados pelo Espírito. "Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano." O Espírito Santo é nosso guia, nos orientando em cada passo, nos conduzindo pela vontade de Deus e nos ajudando a discernir o que é certo em todas as áreas de nossas vidas. O Espírito Santo também é quem nos dá coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo nos lembra: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos fortalece e nos capacita a enfrentar as dificuldades com confiança, sabendo que Deus está conosco. O Espírito Santo nos ajuda a viver em unidade com os outros membros do corpo de Cristo. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta: "Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz." O Espírito Santo é quem nos une em Cristo, quebrando divisões e nos ensinando a viver em harmonia, amor e perdão uns com os outros. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo nos lembra que o Espírito distribui os dons para o bem da igreja, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o bem comum. O Espírito Santo dá a cada cristão dons espirituais para servir a Deus e edificar a igreja. Esses dons não são para nossa glória, mas para o bem dos outros, para que a obra de Deus seja realizada de forma plena. O Espírito Santo é quem nos fortalece nas fraquezas e nos ajuda a crescer espiritualmente. Em Efésios 3:16, Paulo ora: "Para que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior." O Espírito Santo é a força que nos sustenta em nossa caminhada com Deus, capacitando-nos a viver conforme sua vontade, mesmo em meio às dificuldades. O Salmo 34:8 nos convida a experimentar a bondade de Deus. "Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia." O Espírito Santo nos leva a experimentar a bondade de Deus de maneira profunda. Ao nos render a Ele, sentimos sua presença em nossas vidas e somos preenchidos por sua paz e alegria. O Espírito Santo também nos capacita a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos ajuda a viver em santidade, com integridade e justiça. Em 1 Pedro 1:16, somos chamados: "Sede santos, porque eu sou santo." A santidade não é algo que conseguimos por nossa própria força, mas é obra do Espírito Santo em nós, que nos purifica e nos capacita a viver uma vida agradável a Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, garantindo que somos filhos de Deus. Em Efésios 1:13-14, Paulo nos ensina: "Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua posse." O Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Deus, e ele nos assegura da nossa salvação e da promessa de vida eterna. Por fim, o Espírito Santo é aquele que nos transforma, nos capacita e nos guia para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ele é a presença divina que habita em nós, nos fortalecendo para cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas. Como está escrito em Filipenses 2:13:
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A obra do Espírito Santo é contínua em nossa vida, nos moldando para sermos mais como Cristo e para cumprir os propósitos de Deus. Número 3. É uma transformação completa. A transformação que Jesus oferece não é uma mudança superficial, mas uma revolução interior que afeta todas as áreas da nossa vida. Quando nos entregamos a Ele, a nossa antiga natureza é deixada para trás e somos chamados a viver uma nova vida em Cristo. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação começa no coração, no centro de quem somos. O Espírito Santo vem habitar em nós e começa a nos moldar, mudando nossos desejos, pensamentos e ações. Não somos mais governados pelas paixões da carne, mas pela vontade de Deus. É uma transformação profunda que vai além das nossas ações externas e chega ao âmago do nosso ser. Quando experimentamos essa transformação completa, a nossa visão da vida muda. Antes, éramos cegos para a verdadeira paz e propósito. Agora, enxergamos o plano de Deus para nós e para o mundo. O Salmo 119:18 nos fala sobre essa nova visão. Desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em Cristo, temos a capacidade de ver a beleza e a verdade de Deus como nunca antes. A transformação completa também traz um novo sentido de identidade. Em Cristo, não somos mais definidos pelos nossos erros passados ou pela nossa origem, mas pelo seu amor e perdão. Em 1 João 3:1, lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Nossa identidade é firmada em quem Deus é, e não nas circunstâncias da vida. Uma transformação completa em Cristo também traz libertação. Antes, estávamos presos ao pecado, mas agora, em Jesus, fomos libertos de suas cadeias. Como está escrito em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A verdadeira liberdade vem através de Jesus, e Ele nos dá poder para viver de maneira digna da liberdade que Ele conquistou por nós. Além disso, essa transformação completa é um processo contínuo. Embora sejamos feitos novas criaturas em Cristo, ainda estamos sendo moldados e aperfeiçoados à medida que crescemos na fé. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não abandona a sua obra em nós. Ele continua a nos transformar até que sejamos perfeitos, como Ele é perfeito. A verdadeira transformação completa também nos leva a viver uma vida de amor. Em 1 João 4:7-8, lemos: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A obra de transformação em Cristo nos capacita a amar de forma incondicional, como Ele nos amou, e a refletir esse amor em nossas ações diárias. Em Cristo, somos chamados a viver uma vida de santidade. A transformação que Ele traz não apenas nos liberta do pecado, mas nos chama a viver para Ele, em pureza e integridade. Em 1 Pedro 1:15-16, somos desafiados, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é o fruto da transformação completa que Cristo realiza em nós. Quando experimentamos essa transformação completa, nossa relação com Deus também se torna mais íntima. Somos convidados a buscar sua presença com um coração puro, confiando em seu amor e em sua fidelidade. O Salmo 42:1-2 expressa essa busca. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me apresentarei ante a face de Deus. A transformação completa que vem através de Cristo também nos dá um novo propósito. Antes,
Nossa vida estava vazia e sem direção, mas agora, em Cristo, temos um objetivo claro: viver para a glória de Deus e cumprir seus planos para nós. Em Efésios 2:10, Paulo nos ensina: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criados para fazer a diferença no mundo, refletindo o caráter de Cristo. A obra de transformação completa também nos leva a viver em perdão. À medida que somos perdoados por Cristo, aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão é um sinal claro da transformação de Deus em nossas vidas, pois ele nos capacita a estender a mesma graça que recebemos. O Salmo 103:12 fala sobre o perdão que experimentamos em Cristo. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A transformação completa traz perdão e restauração, permitindo que deixemos para trás nosso passado e vivamos na liberdade que vem de uma vida renovada em Cristo. Uma transformação completa também afeta a maneira como lidamos com as dificuldades da vida. Antes, éramos desesperados e temerosos diante das adversidades, mas agora, em Cristo, temos esperança e confiança, pois sabemos que Ele está conosco em todo o tempo. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo, nossa vida passa a ser uma expressão de gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós. O Salmo 104 nos ensina: entrai pelas suas portas com gratidão, e nos seus átrios com louvor, rende-lhe graças, e bendizei o seu nome. A transformação completa é visível em uma vida de louvor e gratidão, onde reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus em todas as coisas. A transformação completa nos leva a viver com a esperança da vida eterna. Sabemos que nossa caminhada com Cristo não termina com a morte, mas é apenas o início de uma eternidade com Ele. Em Tito 3:7, Paulo nos lembra: para que, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A esperança da eternidade com Deus é a âncora que mantém nossa fé firme, mesmo em tempos de dificuldades. Uma transformação completa também nos capacita a viver em comunidade. Em Cristo, somos parte do corpo de Cristo, e nossa vida cristã não é vivida isoladamente, mas em união com os outros crentes. O Salmo 133:1 nos lembra: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A transformação completa traz unidade e nos ensina a viver em amor e harmonia com os outros. A transformação completa em Cristo também nos capacita a ser agentes de mudança no mundo. Somos chamados para ser luz nas trevas, influenciando as pessoas ao nosso redor para Cristo. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos ensina: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A transformação completa também nos torna mais humildes. Em Cristo, aprendemos a viver com humildade, colocando os outros acima de nós mesmos e servindo ao próximo com um coração puro. Em Filipenses 2:3-4, Paulo nos ensina: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A transformação completa em Cristo nos traz verdadeira paz. Antes, vivíamos em guerra com nós mesmos e com os outros, mas agora, em Cristo, encontramos paz,
pois ele é o príncipe da paz. Em João 14:27, Jesus nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por fim, a transformação completa que Cristo traz é um reflexo do seu amor infinito e da sua graça abundante. Ele nos transforma, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama profundamente. Em Romanos 12:2, somos exortados: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Número 4. É um novo começo espiritual. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, não estamos apenas começando uma nova fase, mas recebendo um novo começo espiritual. Esse início não é um simples ponto de partida. É uma transformação radical, uma mudança de direção e uma nova identidade em Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Um novo começo espiritual significa que a nossa vida não será mais definida pelos erros do passado, nem pelas falhas que carregamos. A graça de Deus apaga as marcas do antigo homem e nos dá uma nova oportunidade para viver de acordo com seus propósitos. Em Isaías 43:18-19, Deus nos lembra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. O novo começo espiritual nos dá um propósito renovado. Antes, andávamos sem direção, perdidos em nossos próprios desejos e vontades. Mas, ao nos rendermos a Cristo, encontramos uma nova missão em nossa vida: glorificar a Deus e cumprir o seu plano perfeito para nós. Em Efésios 2:10, lemos: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse novo começo também traz a libertação de tudo o que nos prendia. O pecado, a culpa e as cadeias da velha vida são quebradas em Cristo. Agora, somos livres para viver de acordo com a verdade de Deus. Em João 8:36, Jesus declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus nos dá um novo começo espiritual, Ele também nos dá uma nova perspectiva sobre a vida. Nossa visão se expande e começamos a ver o mundo através dos olhos de Cristo. A maneira como lidamos com os desafios, as alegrias e as adversidades se transforma completamente. O Salmo 119:18 nos lembra: desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse novo começo espiritual é acompanhado de um coração transformado. A Bíblia nos ensina que, ao nos entregarmos a Cristo, Ele nos dá um novo coração, um coração de carne em vez de um coração de pedra. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O novo começo espiritual nos leva a viver em santidade. À medida que o Espírito Santo age em nós, ele nos capacita a viver de maneira pura, refletindo o caráter de Cristo. Em 1 Pedro 1:15-16, somos chamados: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A renovação espiritual que ocorre em nossas vidas também nos dá uma nova identidade. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, amados e redimidos pelo sangue de Cristo. Em 1 João 3:1, lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Nossa identidade está firmada em Cristo, e não nas circunstâncias ou falhas do passado. O novo começo espiritual não é apenas algo interno, mas se reflete em nossas ações externas. Quando a transformação ocorre em nossos corações, nossas atitudes, comportamentos e decisões começam a refletir o caráter de Cristo. Em Colossenses 3:12-13,
Paulo nos ensina: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Em um novo começo espiritual, também nos tornamos novos em nossos relacionamentos. Jesus nos chama a amar como Ele amou, estendendo graça e perdão aos outros. Em João 13, 34, 35, Ele nos dá o mandamento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A experiência de um novo começo espiritual nos leva a buscar mais a Deus. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com o Espírito Santo se tornam parte integral da nossa vida diária. Em Salmo 42, 1, 2, o salmista expressa esse desejo: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me apresentarei ante a face de Deus? A mudança trazida pelo novo começo espiritual nos dá uma nova esperança. Antes, éramos consumidos pelo desespero e pela incerteza, mas agora, em Cristo, temos uma esperança viva e segura que não pode ser abalada. Em 1 Pedro 1,3, lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O novo começo espiritual também traz cura para nossas feridas emocionais, mentais e espirituais. A paz de Cristo cura as marcas deixadas pelo pecado, pela dor e pelo sofrimento. Em Isaías 61:1, lemos: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para cuidar dos cativos, para libertar os prisioneiros. Um novo começo em Cristo não significa que não teremos mais dificuldades, mas significa que agora podemos enfrentá-las com fé e confiança. Sabemos que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo nos afirma: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse novo começo espiritual também nos leva a servir aos outros com um coração disposto. Como Jesus veio para servir e não para ser servido, somos chamados a seguir seu exemplo, ajudando, amando e servindo aos outros com humildade e generosidade. Em Marcos 10:45, Jesus diz: Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O novo começo espiritual nos capacita a viver com paz. A ansiedade e o medo são substituídos pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A transformação trazida pelo novo começo espiritual nos faz refletir a luz de Cristo no mundo. Como discípulos de Jesus, somos chamados a brilhar em um mundo de escuridão, mostrando o amor, a graça e a verdade de Deus. Em Mateus 5,14, Jesus nos chama: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte. O novo começo espiritual nos dá um novo coração para adorar a Deus. Não apenas as palavras de nossa boca, mas as atitudes do nosso coração refletem a nossa devoção a Ele. Em Salmo 96:9, somos chamados a adorar. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Ao experimentarmos um novo começo espiritual, somos chamados a viver em unidade com os outros crentes. A Igreja de Cristo não é apenas um grupo de pessoas, mas um corpo unido em Cristo, que serve e cresce juntos. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Por fim, um novo começo espiritual nos traz a certeza de que estamos seguindo o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Nada é por acaso. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Número 5. Vem pela fé em Jesus Cristo. A jornada espiritual começa com um passo decisivo, um passo de fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho que leve ao reino de Deus, senão através da confiança plena e inabalável em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é por meio dele que temos acesso ao Pai. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma crença intelectual, mas uma entrega total do coração. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, não é apenas para crer em sua existência, mas para seguir seus ensinamentos e aceitar o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Em Efésios 2:8-9, Paulo nos ensina: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé é o fundamento da nossa salvação. Não importa o quanto tentemos ser bons ou justos por nós mesmos, somente pela fé em Cristo podemos ser reconciliados com Deus. A salvação não é algo que podemos conquistar, mas um dom gratuito de Deus, dado àqueles que creem em Jesus. Em Romanos 5:1, Paulo nos lembra: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus, a nossa vida muda completamente. A fé em Cristo traz uma nova natureza, um novo começo, uma nova identidade. Somos transformados de dentro para fora, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, nos guiando e nos moldando segundo a imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vem pela fé em Jesus Cristo também significa viver com esperança. A fé em Cristo não nos livra apenas das consequências do pecado, mas também nos dá uma esperança viva, uma certeza de que, mesmo em meio às tribulações, Deus está conosco. Em 1 Pedro 1:3, Pedro nos fala sobre essa esperança. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A fé em Jesus nos dá paz, uma paz que o mundo não pode oferecer. Não importa as circunstâncias ou os desafios que enfrentamos, a paz que vem de Cristo nos sustenta e nos conforta. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vem pela fé em Jesus Cristo e você começa a ver o mundo com outros olhos. Sua perspectiva muda, e você começa a entender o propósito de Deus em sua vida e no mundo ao seu redor. A fé nos faz enxergar além das dificuldades, olhando para o que é eterno e duradouro. O Salmo 119:18 nos ensina a buscar a revelação de Deus. Desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A fé em Jesus Cristo também nos leva a viver em obediência a Ele. Não somos chamados apenas para acreditar, mas para seguir o exemplo de Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos. A verdadeira fé é acompanhada de ação, pois a fé sem obras é morta. Em Tiago 2:17, lemos: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé em Jesus nos dá a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando a vida parece incerta, sabemos que Ele tem um plano perfeito para nós. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando vem pela fé em Jesus Cristo, encontramos libertação. Jesus veio para nos libertar das correntes do pecado, da culpa e da condenação.
Ele pagou o preço por nossa liberdade na cruz e agora, por meio da fé, somos livres. Em João 8,36, Jesus diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A fé nos faz participar de uma nova família espiritual. Quando cremos em Jesus, somos adotados como filhos de Deus e fazemos parte da sua igreja. Não estamos mais sozinhos, mas unidos a outros crentes que compartilham a mesma fé e a mesma esperança. Em Efésios 2,19, Paulo nos lembra: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vem pela fé em Jesus Cristo e você recebe a promessa de vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem em Cristo. Sua ressurreição garante que também ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Em João 3,16, Jesus declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus Cristo nos conduz a uma vida de serviço e amor ao próximo. Jesus nos ensinou a amar como Ele amou, a servir aos outros com humildade e generosidade. A fé genuína nos move a buscar o bem-estar dos outros, a espalhar o amor de Deus por onde passamos. Em Mateus 20:28, Jesus disse: Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A fé em Jesus também nos dá a força para enfrentar as dificuldades da vida. Quando estamos em Cristo, sabemos que podemos confiar Ele em todas as situações. Ele é nossa rocha firme, nosso refúgio seguro. Em Filipenses 4,13, Paulo declara: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vem pela fé em Jesus Cristo e você será guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada crente e nos conduz em nossa jornada espiritual. Ele nos ensina, nos conforta e nos dá sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. Em João 14:26, Jesus promete: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A fé em Jesus nos leva a uma vida de transformação contínua. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é constante e nos conforma cada vez mais à imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo escreve: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A fé em Jesus Cristo traz a certeza de que, em todas as situações, Ele está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele nunca nos abandona. Sua presença nos dá coragem e nos fortalece. Em Mateus 28:20, Jesus promete: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vem pela fé em Jesus Cristo e você encontra o perdão de Deus. Todos nós somos pecadores, mas através de Cristo, temos a oportunidade de receber o perdão de Deus. A fé em Jesus é a chave para a reconciliação com o Pai, permitindo-nos viver em paz com Ele. Em 1 João 1,9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando cremos em Jesus, nossa vida ganha direção e propósito. Ele é o guia que nos leva a cumprir os planos de Deus para nós. A fé em Cristo nos impulsiona a viver de forma que honre e glorifique a Deus em tudo que fazemos. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Por fim, a fé em Jesus Cristo nos assegura de que nada pode nos separar do seu amor. Mesmo diante de tribulações, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Em Romanos 8:39, Paulo nos assegura: nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Número 6. Requer arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é um dos pilares essenciais da caminhada cristã.
Sem ele, não há perdão, não há reconciliação com Deus. Quando falamos de arrependimento, não estamos nos referindo apenas a sentir remorso ou tristeza por nossas ações, mas a uma mudança profunda de coração. O arrependimento genuíno leva à transformação e à renovação de nossa vida. Em Atos 3,19, a palavra nos diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento verdadeiro começa com a convicção do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos mostra a necessidade de mudar. Sem essa convicção divina, a verdadeira mudança não é possível. O Espírito Santo é quem nos guia para o arrependimento genuíno, tocando nossas consciências e nos levando a confessar nossas falhas diante de Deus. Em João 16:8, Jesus fala sobre essa obra do Espírito e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Arrependimento verdadeiro não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interior. É um reconhecimento de que nossas ações, pensamentos e atitudes feriram o coração de Deus. A dor do pecado nos leva a lamentar profundamente por termos nos afastado dele, e é esse pesar que Deus recebe e usa para restaurar nossa vida. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo explica: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Verdadeiro arrependimento é acompanhado de um desejo de mudança. Não basta pedir perdão por palavras vazias, sem o desejo genuíno de não voltar a cometer os mesmos erros. Quando nos arrependemos de verdade, nossa vida começa a refletir essa mudança. Em Mateus 3:8, João Batista nos exorta: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando nos arrependemos de todo o coração, encontramos em Deus a força e o perdão necessários para recomeçar. A misericórdia de Deus é infinita e Ele sempre está pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependimento verdadeiro requer que não apenas confessemos nossos pecados, mas que abandonemos a velha prática. Deus não quer apenas que reconheçamos nossas falhas, mas que busquemos, com a ajuda do Espírito Santo, viver uma vida diferente. Em Lucas 13:3, Jesus nos adverte: eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento genuíno é sempre acompanhado de um perdão sincero aos outros. Jesus nos ensina que, assim como Deus nos perdoa, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão é um reflexo da nossa transformação interior e da nossa compreensão do amor de Deus. Em Mateus 6:14-15, ele diz: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O arrependimento verdadeiro traz restauração. Quando nos voltamos para Deus com corações humildes e arrependidos, Ele nos restaura a comunhão com Ele. O pecado nos separa de Deus, mas o arrependimento reconcilia-nos com o Pai. Em 1 João 2:1-2, lemos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Requer arrependimento verdadeiro, porque sem ele não podemos experimentar a plenitude do perdão de Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, o Senhor apaga nossa dívida de pecado e nos concede uma nova oportunidade para viver conforme a sua vontade. Em Isaías 55:7, a palavra nos chama: deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque é grande em perdoar. O arrependimento verdadeiro traz um restabelecimento da paz. O pecado cria um distúrbio dentro de nós, mas,
Ao nos arrependermos, a paz de Deus é restaurada em nossos corações. A verdadeira paz só pode ser encontrada quando nos reconciliamos com Deus, e isso só ocorre por meio do arrependimento. Em Filipenses 4:7, Paulo nos fala sobre essa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O arrependimento não deve ser algo superficial ou momentâneo, mas um estilo de vida. À medida que crescemos na fé, devemos viver com a disposição de nos arrepender constantemente, sempre que nos desviaremos de Deus. Em Mateus 7:13-14, Jesus nos ensina sobre a importância de uma vida reta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O arrependimento verdadeiro é um reflexo da humildade diante de Deus. Reconhecer que somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus é um passo essencial para a transformação. A humildade é um ingrediente fundamental no processo de arrependimento, pois sem ela, dificilmente nos afastaremos de nosso orgulho e egoísmo. Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Arrependimento verdadeiro não é uma forma de autopunição, mas uma entrega genuína a Deus. Não podemos pagar pelo que fizemos de errado, mas podemos reconhecer nossa necessidade de sua graça. O arrependimento é, então, uma maneira de nos entregarmos à ação do Espírito Santo, permitindo que ele nos purifique e nos transforme. Em Salmo 51:17, Davi expressa: "Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus." O arrependimento verdadeiro traz frutos de mudança. Quando nos arrependemos de coração, nossa vida começa a refletir o caráter de Cristo. Não somos mais os mesmos, e nossos frutos começam a dar testemunho da transformação que ocorreu. Em Lucas 19:8, Zaqueu, depois de se arrepender, diz: "E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado." O arrependimento verdadeiro nos leva a viver em comunhão com os outros. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também afeta nossos relacionamentos com as pessoas. Quando nos arrependemos, buscamos reconciliação, e a paz com os outros é restaurada. Em Mateus 5:23-24, Jesus ensina: "Portanto, se tu trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E então vem e apresenta a tua oferta." Requer arrependimento verdadeiro porque ele nos leva a uma vida de gratidão e adoração. Ao reconhecermos o perdão de Deus em nossas vidas, nossa resposta natural é adorar a Ele e agradecer por sua misericórdia infinita. A gratidão é uma expressão de um coração arrependido que foi tocado pela graça de Deus. Em Salmo 51:10 de dezembro, Davi clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo." Número 7. É um ato de graça, não de obras humanas. A salvação é um presente merecido de Deus, um ato de graça divina, e não algo que possamos conquistar por nossas próprias obras. Não importa quão boas ou justas sejamos, jamais conseguiremos alcançar a perfeição que Deus exige. A graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Em Efésios 2:8-9, a Bíblia nos ensina: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie." A graça de Deus é um favor imerecido, algo que não podemos comprar, ganhar ou merecer. Ela nos é dada livremente, porque Deus,
Em sua infinita misericórdia, decidiu nos amar e nos oferecer uma nova vida em Cristo. Isso nos coloca diante de um paradoxo. Não podemos fazer nada para merecer a salvação, mas somos chamados a receber esse dom com humildade e gratidão. Em Romanos 3:24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação, que vem pela graça de Deus, não depende de nossos esforços ou méritos. Nada que façamos pode agregar ou diminuir o que Cristo já fez por nós na cruz. Ele pagou o preço de nossa salvação com seu próprio sangue, e por isso, a salvação é um presente, um ato de graça. Em Tito 3:5, Paulo afirma: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. A graça de Deus nos traz a libertação do peso da lei. Enquanto a lei exige perfeição e condena o pecado, a graça oferece perdão e nos liberta da condenação. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, e por isso, não precisamos viver sob o peso da culpa e do pecado. Em Gálatas 5:1, Paulo nos lembra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, estai firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. A graça divina nos leva a um relacionamento íntimo com Deus. Não somos salvos por nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E é por meio dessa fé que passamos a viver em comunhão com Deus. A graça nos aproxima de Deus, tornando possível uma vida de oração, adoração e obediência. Em João 16:17, o apóstolo João fala sobre a graça de Cristo, e todos nós recebemos também dessa plenitude, e graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça de Deus é incondicional e está disponível para todos. Não há nenhum mérito ou condição humana que determine quem recebe ou não a graça de Deus. A salvação é oferecida a todos, sem distinção. Em Romanos 10:12, Paulo explica: porque não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. A graça não anula a necessidade de boas obras, mas a ordem é clara. As boas obras não são a causa da salvação, mas a fruta da salvação. A verdadeira fé em Cristo nos leva a viver de maneira que honre a Deus, mas essas obras não têm o poder de nos salvar. Elas são uma resposta à graça que já recebemos. Em Tiago 2,17, Tiago ensina: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quando compreendemos que a salvação é um ato de graça, nossa atitude muda completamente. Em vez de buscar agradar a Deus por meio de nossas próprias forças, começamos a viver pela confiança em sua graça. Esse entendimento nos libera da ansiedade e do medo, pois sabemos que nossa salvação não depende de nossa perfeição, mas da perfeição de Cristo. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus não é algo que possamos manipular ou controlar. Ela é soberana, e sua decisão de concedê-la a nós não se baseia em nosso valor ou em nossas ações. Deus, em sua sabedoria e amor, escolhe estender sua graça a quem Ele deseja, e nossa resposta a isso é a fé e o arrependimento. Em Romanos 9:15, Paulo nos lembra: pois a Moisés diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. A graça é um convite para uma vida nova. Quando entendemos que somos salvos pela graça e não por obras, somos libertos do fardo da religiosidade e da tentação de tentar justificar a nós mesmos. A graça nos permite viver de forma verdadeira e autêntica, sem a necessidade de esconder nossos erros, porque sabemos que em Cristo somos perdoados. Em 1 João 1:9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça divina não faz acepção de pessoas. Independentemente de nosso passado, nossas falhas ou nossas circunstâncias, a graça de Deus nos alcança e nos oferece um novo começo.
A salvação não é restrita a um grupo seleto, mas é oferecida a todos que se aproximam de Deus com fé. Em Efésios 2:13, Paulo nos afirma: "Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo." A graça de Deus é algo que nos leva à adoração. Quando reconhecemos o quanto fomos perdoados e o quanto a graça de Deus tem nos transformado, nosso coração se enche de gratidão e louvor. A graça nos move a adorar a Deus de todo o coração, não por obrigação, mas por amor e reconhecimento de sua bondade. Em Salmo 103:1-2, Davi exalta a Deus: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome." Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A graça de Deus nos chama à humildade. Quando compreendemos que não fomos salvos pelas nossas obras, mas pela graça, somos levados a reconhecer nossa total dependência de Deus. A graça elimina qualquer vestígio de orgulho ou autossuficiência, pois sabemos que, sem Cristo, não seríamos nada. Em Tiago 4:6, lemos: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." A graça de Deus é tão abundante que ela cobre todos os nossos pecados. Não importa o quão grandes ou pequenos, a graça de Deus pode perdoar tudo. Esse perdão é completo e irreversível. Em Romanos 5:20-21, Paulo nos ensina: "Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor." É pela graça que somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Não em nosso próprio poder, mas pela força que Deus nos dá por meio de seu Espírito. A graça nos capacita a viver uma vida de santidade e a testemunhar o amor de Cristo ao mundo. Em Filipenses 2:13, Paulo nos lembra: "Porque Deus é o que em vós opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade." A graça de Deus não é apenas para a salvação, mas também para o crescimento espiritual. À medida que crescemos na fé, a graça de Deus continua a nos sustentar, guiando-nos em nosso caminho cristão e capacitando-nos a viver para Ele. Em 2 Pedro 3:18, Pedro nos exorta: "Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." A graça de Deus nos leva a uma vida de serviço e amor ao próximo. Quando somos tocados pela graça, nosso coração se torna mais sensível às necessidades dos outros e somos impulsionados a agir em amor e compaixão. O amor de Deus, derramado em nós pela graça, nos capacita a servir ao próximo. Em Efésios 2:10, Paulo escreve: "Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." A graça de Deus não é um convite à preguiça ou à indiferença, mas à ação movida pelo seu amor. A graça de Deus nos dá liberdade para servir a Ele com alegria e gratidão, e nos ajuda a viver de acordo com o propósito eterno que Ele tem para nossas vidas. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo compartilha: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo." A graça de Deus é a chave para a nossa paz espiritual. Saber que não precisamos conquistar a salvação por nossas próprias forças nos dá paz e confiança. Não importa o que enfrentemos, podemos descansar na graça de Deus, sabendo que Ele já fez tudo por nós. Em Romanos 5:1, Paulo nos diz: "Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo." A graça de Deus é o que nos mantém firmes até o fim. É ela que nos sustenta e nos guarda, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou tribulações. Sua graça nunca falha e nos acompanha em cada etapa da nossa jornada espiritual. Em 2 Coríntios 12:9, Deus diz: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Número 8. É sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce sobre o qual nossa vida cristã deve ser construída. Ela nos sustenta,
nos guia e nos fortalece em todos os momentos, especialmente nas dificuldades. Sem ela, não podemos manter nossa fé firme nem caminhar na direção que Deus preparou para nós. Em Mateus 4,4, Jesus nos ensina: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando profundamente em nossos corações e mentes, trazendo transformação. Quando nos alimentamos dela, ela tem o poder de nos moldar e nos renovar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Em Hebreus 4,12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e direção. Em um mundo cheio de confusão e incertezas, ela nos oferece clareza e orientação para tomar decisões sábias. Em Salmo 119.105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus nos oferece fortaleza quando somos fracos e desanimados. Quando nos sentimos sem forças para continuar, é ela que nos reergue e nos dá a coragem para seguir em frente. Em Isaías 40:29, Deus promete: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A palavra de Deus é o alimento espiritual que precisamos para crescer em nossa fé. Assim como o corpo precisa de alimento físico, a alma necessita da palavra para se fortalecer e prosperar. Em 1 Pedro 2,2, Pedro nos ensina: desejai, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual não falsificado, para que, por ele, vades crescendo para a salvação. A palavra de Deus nos purifica. Ao meditarmos nela, somos santificados e afastados da impureza do mundo. A Bíblia nos ensina como viver de maneira pura e justa diante de Deus, afastando-nos das tentações e do pecado. Em João 15:3, Jesus nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem poder para trazer vida onde há morte. Quando nos encontramos em situações de desespero, a palavra de Deus pode reviver nossas esperanças e renovar nosso espírito. Em Ezequiel 37:5, Deus declara: eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. A palavra de Deus nos ensina o caminho da verdade. Em um mundo cheio de mentiras e enganos, ela é a única verdade sólida em que podemos confiar. Através da palavra, somos guiados para viver de acordo com a vontade de Deus, evitando os atalhos do engano. Em João 17:17, Jesus ora: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos capacita a resistir ao inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra para resistir às investidas de Satanás. Assim como Cristo, também devemos usar as Escrituras como nossa arma contra as tentações e ataques espirituais. Em Efésios 6:17, Paulo nos instrui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz consolação em tempos de sofrimento. Quando enfrentamos dor e aflição, é nela que encontramos conforto, pois ela nos lembra das promessas de Deus e nos assegura de seu amor e cuidado. Em Salmo 119:50, o salmista afirma: esta é a minha consolação na minha aflição, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus tem o poder de transformar nosso pensamento e nos ensinar a pensar de maneira nova, alinhada com a mente de Cristo. Quando meditamos na palavra, nossos pensamentos se tornam mais puros, mais focados na verdade e mais alinhados com os princípios do reino de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus é um escudo contra as mentiras do mundo. Quando nos deparamos com falsas doutrinas e enganos, é a palavra que nos protege e nos mantém firmes na verdade. A Bíblia é nossa referência segura, que nos impede de sermos desviados. Em Salmo 91:4,
Lemos: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A palavra de Deus é firme e imutável. Em um mundo em constante mudança, ela permanece inalterada, confiável e eterna. As promessas de Deus são firmes e não falham, e podemos contar com elas em todas as circunstâncias. Em Mateus 24:35, Jesus nos assegura: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eficaz para transformar o coração. Quando lemos a Bíblia com o coração aberto, ela tem o poder de mudar nossas atitudes, nossos desejos e nossas ações. O Espírito Santo usa a palavra para nos moldar e fazer de nós novas criaturas. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo afirma: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é a fonte de nossa sabedoria. Em um mundo onde há tantas opiniões e conselhos, a sabedoria que vem de Deus é a única verdadeira e confiável. Ao buscarmos a palavra de Deus, encontramos a sabedoria necessária para enfrentar os desafios da vida com discernimento e clareza. Em Provérbios 2:6, lemos: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A palavra de Deus é um manual de vida. Ela nos ensina como viver de maneira plena e significativa, guiando-nos em todas as áreas da nossa existência. Desde como nos relacionar com os outros até como lidar com as adversidades, a palavra oferece orientação para cada situação. Em Salmo 19:8, o salmista canta: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus nos dá esperança. Quando as circunstâncias parecem sem solução e o futuro incerto, a palavra nos aponta para a esperança em Cristo. Em suas promessas, encontramos segurança e confiança para continuar nossa jornada. Em Romanos 15:4, Paulo diz: Porque tudo que foi escrito anteriormente, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolo das Escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus nos ajuda a viver com propósito. Quando entendemos o que Deus espera de nós e como Ele deseja que vivamos, nossa vida ganha sentido e direção. A Bíblia nos ensina sobre o propósito eterno de Deus para nossa existência, nos chamando a ser seus embaixadores no mundo. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: Porque sou o que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra de Deus é uma fonte de alegria. Quando nos aprofundamos na Bíblia, descobrimos a riqueza das promessas de Deus, que nos trazem alegria e satisfação. Mesmo nas dificuldades, a palavra nos lembra da fidelidade de Deus, e isso nos enche de alegria. Em Salmo 119:1111, o salmista expressa: A tua palavra é a minha herança para sempre, porque ela é o prazer do meu coração. A palavra de Deus é nossa defesa espiritual. Quando enfrentamos as lutas da vida, a Bíblia nos dá o entendimento necessário para resistir ao mal e viver em vitória. Através dela, somos capacitados a permanecer firmes na fé e a rejeitar as obras das trevas. Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo nos ensina: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. A palavra de Deus é, sem dúvida, a base sólida sobre a qual nossa vida cristã deve ser edificada. Ela é mais do que um simples livro, é a voz do próprio Deus, que nos guia, nos sustenta e nos transforma. Quando a abraçamos e permitimos que ela atue em nossos corações, encontramos a força, a sabedoria e a esperança para enfrentar os desafios da vida. Em todos os momentos, a palavra é nosso refúgio seguro, nossa luz e nossa direção. Portanto, que possamos sempre buscar e meditar nela, permitindo que ela nos molde e nos conduza ao propósito divino para nossas vidas.
Se você foi tocado por essa mensagem e acredita que ela pode abençoar outras vidas, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Que a palavra de Deus continue a nos inspirar e a nos transformar, e que juntos possamos crescer cada vez mais em fé e obediência ao nosso Senhor. Deus te abençoe.